Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso processo de aprendizado aqui dentro do Legal Metrics, tá? Hoje nós vamos construir um gráfico que já foi construído em videoaulas anteriores, que é o gráfico de radar. Como vocês se lembram, nós construímos um gráfico do tipo radar, ou gráfico de aranha, né? Lidando com processos em que o resultado foi acordos por polo passivo. Ou seja, nós quantificamos, nós contamos e somamos esses processos e segmentamos ele por polo passivo. Hoje nós vamos construir também mais um gráfico de radar aqui no tópico de análises financeiras, tá? É uma análise diferenciada. Aqui nós vamos pôr em monitoramento processos em que o valor da causa é maior que R$ 1,5 milhão por polo ativo. Então, aqui não se trata de um gráfico de barras lado a lado empilhada, né? Nesse gráfico de radar, relembrando, os dados eles crescem do centro para fora, tá? Quanto mais longe o ponto estiver do centro, maior é o valor que aquele processo vai representar. Então, no dia a dia de quem faz gestão, ele é relevante para você bater o olho e você identificar que categorias, que processos estão com valores muito acima do esperado, né? Que podem ser classificados como um risco financeiro. Então, nesse gráfico aqui em específico, nós estamos com o valor de causa, processos com valor de causa maior que R$ 1,5 milhão, segmentados dessa vez por polo ativo. Aqui nós temos um destaque com dois processos principais, né, que é o da Vitória Ferreira e da Emanuela Cardoso. Um chega a quase R$ 2 milhões e o outro a quase 1,7 milhão de reais. Essa linha que liga aqui, essas duas pontas, ela serve para meio que mostrar a distância financeira entre esses dois casos críticos, né? Isso que vai deixar claro para o gestor onde está concentrado o maior risco, o maior volume de dinheiro, aqui no caso, que está em disputa. Então, vamos construir o nosso indicador no nosso dashboard de processos. E eu poderia fazer um clone, né, do meu gráfico de radar e aproveitar a formatação, personalização, mas vamos aproveitar para criá-lo do zero e rever os passo a passos referentes à criação da nossa análise de dados. Para criar o nosso indicador, nós vamos clicar aqui no sinal de mais no canto superior direito e adicionar um KPI. Novamente, vamos selecionar o arquivo que nós estamos trabalhando, né? E que nós desejamos criar o nosso indicador, que é o arquivo de processos simulados. Nossa métrica principal aqui não é quantidade de processos. A nossa métrica principal é valor de causa. No indicador, no gráfico que está lá no dashboard, é valor de causa maior que R$ 1,5 milhão. Porém, isso é algo que vai ser explicitado aqui posteriormente. Vamos manter a função de soma, que é o que a gente quer fazer, não quer saber de média. E a linha dessa vez vai ser polo ativo. Se eu gerar o gráfico, nós já vemos de início que eu tenho muitas categorias, né? Muitos registros, muitos polos ativos. Então, se eu escolher aqui, por exemplo, esse tipo de gráfico de radar agora, ele nem vai ser renderizado por causa da quantidade de categorias, certo? Então, a partir disso e sabendo disso, nós podemos aplicar os filtros necessários para a nossa análise. O primeiro filtro que a gente vai aplicar é o filtro de status, porque nós queremos lidar somente com processos que estão ativos. Tipo simples, porque é uma seleção simples, né? Somente um registro que nós vamos selecionar. Selecionamos os processos ativos e adicionamos o filtro, gerando o gráfico. E lembrando que o gráfico selecionado aqui já é o de radar, mesmo assim ele continua sem ser renderizado por causa do quantitativo de categorias. O que é que nós vamos filtrar agora? Nós queremos os processos com valores de causa específicos, maiores que R$ 1,5 milhão. Então, aqui nós vamos selecionar, aliás, a coluna de valor da causa. Nós não vamos manter esse tipo simples, por quê? A gente viu no indicador que se trata somente de dois processos da nossa base que tem valor maior que R$ 1,5 milhão.
Porém, se fosse outra base com maior volume de dados, se fosse outra base com mais processos com volume alto, a gente não ia ficar selecionando aqui, né, um a um, até que chegasse à totalidade de processos. Para isso, para otimizar o nosso tempo, existe o filtro do tipo avançado. Esse tipo de filtro ele traz inúmeras condições para a gente. Cada vez que a gente escolhe uma condição, por exemplo, aqui, menores que n, ele vai retornar para mim todos os processos com valores estritamente menor do que n. E n é o que a gente escolher analisar. Nós queremos lidar aqui no nosso processo com maiores que. E eu recomendo sempre fazerem testes com todas essas condições, com fins de refinamento das análises sempre, tá? Aqui nós estamos seguindo aqui um padrão de processos maiores que 1,5 milhão. Então, eu vou selecionar a minha condição de maiores que n, que vai me retornar todos os valores estritamente maiores que n. E no meu valor de n, eu insiro 1,5 milhão. Aciono o filtro, gera o meu gráfico. Aqui, como vocês podem ver, o gráfico está gerado e nós temos os dois processos. Já é sabido, porque nós vimos no dashboard modelo que estes eram os dois processos, né? Então, a partir daqui, nós vamos estilizar e personalizar o nosso gráfico de radar. Em estilos, vou inserir o título, porque eu estou lidando com processos com valor da causa maior que 1,5 milhão de reais, 1,5 milhão por polo ativo. Já trouxe aqui um título para o meu indicador, vou padronizá-lo com a fonte que está sendo utilizada, não preciso deixar em negrito, nem em itálico, nada do tipo. Essa parte, concluímos. Overview aqui no indicador, temos uma legenda. Poderia mantê-la aqui? Poderia, só que não se faz necessário porque o título já explica o que está ilustrando aqui no nosso indicador. Então, a gente pode vir aqui em legenda, observar a presença de todas as funcionalidades, mas como não vamos utilizá-la, vamos somente desabilitar a legenda. Voltando aqui para opções gerais, nós estamos lidando com processos que a gente quer colocar no radar, processos com valor maior que 1,5 milhão. A gente já pode ordenar aqui no formato decrescente, por exemplo. No automático já se fazia presente. Se eu colocar aqui na ordenação crescente, mesmo sendo um dos maiores valores, mas o valor inferior aqui do indicador, ele viria aqui para esta margem dos gráficos, por ser a ordenação crescente. Mas vamos manter até no automático. Agora podemos trabalhar as margens. Temos muito espaço aqui, podemos inclusive já diminuir um pouco aqui o tamanho do gráfico. Temos espaço na margem superior, podemos deixar aqui em 70. Na margem inferior podemos manter o 40, só que temos muito espaço na margem esquerda e direita. Podemos diminuir aqui até para 10, até menos, para 5, tanto à esquerda quanto à direita. Eu poderia aqui ter um formato de dados percentual também, se eu assim quisesse. Porém, pelo que a gente quer analisar, pelo que a gente quer avaliar, não cabe aqui esse tipo de formato. Então, vamos voltar para o nosso formato absoluto. Agora, vamos para a parte de estilos. Primeiro, temos a opacidade da área. Aqui é um gráfico de radar que está diferenciado porque ele não vai ter uma área de destaque. Eu tenho dois processos acima de 1,5 milhão. Digamos que eu tivesse um processo acima de 1,5 milhão entre esses dois valores aqui. Ele provavelmente estaria aqui nessa faixa, nesse eixo. Aí isso aqui me traria uma área de destaque. Mas como eu só tenho esses dois processos, então aqui eu não preciso aumentar agora a opacidade da área. Coisa que eu vou fazer para que essa linha fique mais visível é que se tenha como se fosse uma borda. Então, eu aumento aqui o tamanho da borda e eu tenho a visibilidade aqui da linha.
centro ao eixo. Posso até aumentar um pouco. E agora posso aumentar, deixar essa linha mais escura, né? Posso aumentar um pouco aqui essa opacidade. O formato de linha não faz muito sentido. Aqui tem-se aqui a funcionalidade, mas não faz muito sentido porque ela não vai interferir na análise. Não vai agregar em nada neste momento, nessa análise, certo? Também poderia trazer paletas de cores diferentes, as paletas padrão, que já estão aqui por default na nossa plataforma para escolha do usuário. E posso usar também, mesmo sendo só uma cor aqui, se eu vier na customizada, eu só vou ter uma cor aqui, né? Então, aqui eu posso inserir, por exemplo, o marrom que a gente está utilizando, o hexadecimal de 08D57. Já tenho aqui a customização e a estilização da minha área, que não, no caso aqui não se apresenta uma área de destaque, mas uma linha para acompanhamento. Nos rótulos, nós vimos lá no nosso indicador que esses rótulos, eles estão, a primeira coisa que eles estão, que a gente visualizou, é agrupados. E como eles estão falando de valores de causa, nós precisamos colocar aqui uma moeda. E como estamos lidando, como o próprio título já diz, com valores na casa de milhão, podemos fazer também esse agrupamento por milhão, e automaticamente vai me trazer aqui 2 casas decimais. Se eu quisesse, eu poderia customizar essa quantidade de casas decimais aqui, não ficaria uma visualização tão fidedigna, a não ser que você visualizasse as informações dinâmicas, né, do gráfico. Então, podemos manter 2 casas decimais aqui, como já estava automático, 3, 4. Mas vamos manter o automático, 2 casas decimais. No eixo inferior, não. O valor não está sobreposto ao nome do polo ativo, né? Mas no eixo superior ele está sobreposto. Então, a gente pode aqui aumentar essa distância. Aliás, diminuir essa distância entre o eixo e o rótulo. Já temos aqui, já traz aqui uma diferenciação, né? Já tira essa sobreposição e deixa o gráfico bem mais visível. Podemos também, e vamos fazê-lo, que é mudar a fonte, para manter a fonte padrão de todo o dashboard. Vamos manter essa customização aqui, que está na cor preta. O tamanho dos pontos eu poderia, aliás, do contorno, eu poderia aumentar o tamanho desse contorno, mas vamos manter em 2. Poderia também aumentar o tamanho dos pontos. Vamos manter aqui em 6 e poderia até desabilitar os rótulos, o que não faz sentido nenhum num gráfico desse. Somente para demonstrar que a funcionalidade está aqui. No grid, na estética do grid, como nós temos somente 2 registros aqui, o formato poligonal ele não vai fazer sentido, porque as linhas do formato poligonal eles seguem do eixo, aliás, do centro ao eixo. Como nós só temos 2 pontas aqui, ele não vai fazer sentido se fazer presente. Então, a gente mantém o circular, pode manter esse número de níveis, pode diminuir a distância entre o nome dos polos aqui, né? E a distância das categorias, né? E os pontos e os rótulos. Assim a gente mantém mais legível o gráfico. A legenda, como já vimos, desabilitamos, porque não faz sentido aqui. E temos também as informações dinâmicas, quando a gente passa o mouse em cima de qualquer um desses indicadores, que tem todas as funcionalidades de todos os gráficos anteriores. Como nós estamos lidando com valores aqui, a gente pode trazer uma moeda para as nossas informações dinâmicas. Mas podemos deixar sem nenhum agrupamento, por exemplo, porque já está agrupado aqui, né, na parte mais visível do nosso indicador. E quando a gente passa o mouse, a gente consegue ver o valor na sua totalidade. Então, aqui nós temos o nosso gráfico pronto e estabelecido para ser adequado já ao nosso dashboard. Posso salvá-lo. Vou para o meu tópico de análise financeiras. E a partir daqui vou reposicionar e redimensionar o meu indicador. Clico no ícone do lápis no canto superior direito, Layout Computador. Deixo ele bem ajustado ao tamanho do indicador do gráfico, né, de velocímetro que nós criamos na videoaula anterior. E tenho aqui mais um indicador pronto
mais uma análise pronta.